O protagonista apresentou-se diante de Sua Majestade, e depois este jovem que era o soberano do continente e o juiz dos 3 mares, além de uma lenda invencível e portador da espada mágica. Além de imperador do estado, observava agora Rosalina em silêncio, e perguntou qual era o desejo da rapariga. Ele jurou que o realizaria. E então a protagonista olhou para o homem sem jeito, perguntando-se se podia realmente dizer o que desejava. Mas, nesse momento, como que para a tranquilizar, o homem estendeu-lhe a mão e pediu a Rosalina Berit que dissesse qual era o seu desejo para que ele a pudesse fazer feliz. E a rapariga, literalmente, não podia acreditar na sua felicidade, após o que pensou que, para sobreviver neste caso, já tinha trabalhado durante 5 anos como secretária do homem e que estava constantemente a responder às perguntas dos nobres. Mas agora que o perigo tinha acabado para ela, queria ter a sua própria vida feliz. Por isso, declarou resolutamente a Sua Alteza que se demitia do seu cargo e renunciava à sua posição de secretário. Mas, nesse momento, um jovem entusiasmado aproximou-se da protagonista e disse-lhe entusiasticamente que ela não o podia fazer. Mas Rosaline, entusiasmada, só se perguntava por que é que agora Sua Alteza se comportava desta maneira, pois antes tinha dito que realizaria qualquer um dos seus desejos. Mas o rapaz aproximou-se e, escrutinando a rapariga, perguntou: será que a personagem principal queria morrer, porque só há uma maneira de perder o cargo de secretário? E o secretário só podia sair se estivesse morto. A rapariga acabou por ser obrigada a sentar-se à janela, e, enquanto olhava assustada para as criadas que entravam e lhe pediam que descesse, saltou e voou para a janela. Saltou, e ao voar em direção à terra firme, percebeu que tudo não passava de um sonho. Por isso, teve de acordar, porque a sua vida real era em Seul, onde trabalhou como secretária durante 6 anos para criar o seu irmão e irmã mais novos. Mas agora ia desistir, porque agora que o seu irmão mais novo e a sua irmã se tinham formado na universidade, a protagonista podia encontrar o seu próprio caminho. E a rapariga tinha a certeza de que tudo seria como ela desejava. Mas por causa de um romance terrível, na noite a seguir a ter sido despedida, viu-se numa situação em que a rapariga teve de saltar pela janela. A história que acabou por ler chamava-se O Coração de um Tirano Domesticado, mas a personagem principal era na verdade uma estranha para a rapariga, que conseguiu o amor do tirano e que compreendeu melhor a secretária torturada de Sua Majestade. Afinal de contas, o chamado tirano exigia que um homem fizesse um dia de trabalho que exigia 4 vezes mais tempo. E se não gostasse de alguma coisa, desembainhava imediatamente a espada, como se o seu secretário não fosse um homem, mas apenas um inseto. E ao ler sobre isso, a rapariga ficou realmente furiosa por Sua Alteza se permitir tratar o secretário como se fosse uma espécie de escravo, porque era óbvio que o homem simplesmente não teria tempo para fazer tanto trabalho num dia. Mas, no final, ao amanhecer, a rapariga fechou os olhos, e a última coisa em que pensou foi que Sua Majestade era de facto um canalha. Mas quando os seus olhos se abriram, a protagonista levantou-se animadamente do seu lugar e reparou que tinha na mão um livro com exatamente o mesmo título do romance que estava a ler. Mas quando a rapariga abriu os olhos, reparou imediatamente em 2 pessoas excitadas que se assemelhavam a O.S. seus pais. Mas parece que Rosalind estava preocupada com outra coisa, porque ela literalmente não podia acreditar que estava naquele lugar. Mas ela percebeu que, aparentemente, ela tinha acabado de se mudar para o corpo dessa garota. Mas, nesse momento, foi abordada pela sua mãe, que começou a ter pena da filha para a fazer sentir melhor. Mas a protagonista, com lágrimas nos olhos, pensou no facto de que não podia desistir tão facilmente, porque a sua vida, embora não fosse fácil, era claramente melhor do que aquele lugar. Por isso, Rosalind estava determinada a regressar de qualquer forma que pudesse. Ela acabou tentando muitas coisas, e uma vez ela até quebrou uma colmeia de abelhas, e comeu bagas venenosas. Mas sempre que os seus olhos se abriam, ela descobria que estava viva. Depois disso, reparou que o médico agitado estava a explicar a O.S. Pais que era a primeira vez que via uma pessoa que não tinha sido envenenada pela planta. E então, a rapariga apercebeu-se com entusiasmo de uma verdade simples. Se Rosaline Berit não morre no romance, a própria protagonista também não pode morrer. Por fim, algumas semanas mais tarde, a rapariga começou a habituar-se a viver neste lugar e mudou de ideias,
pois as suas tentativas de regressar ao mundo real não a teriam levado a lado nenhum. E assim, a rapariga decidiu viver como a filha mais nova do Visconde, Rosaline Berit. E agora tinha um estatuto, graças ao qual estava sempre alimentada e vestida. E também tinha uma aparência gira, que não mudava por mais que a personagem principal comesse. E também tinham vestidos lindos, e criadas muito atenciosas que a tratavam como uma princesa. E ela tinha pais igualmente carinhosos que a protegiam muito e pareciam não se importar com as esquisitices da filha. E um bom irmão mais velho. E então a rapariga apercebeu-se que agora todas as coisas e pessoas deste mundo eram feitas só para ela. E a rapariga ficou contente por não ser a personagem principal. E também não era a vilã. Ela era uma personagem secundária. O que significava que a personagem principal não tinha de se cruzar com as personagens principais do romance. Por isso, pensou que provavelmente não havia lugar mais perfeito, porque viver neste romance como Rosalina significava literalmente desfrutar da paz e do sossego. E foi assim que Rosalina Berit se apercebeu de que, com o coração leve, iria pôr fim à sua vida. 5 anos mais tarde, a protagonista refletiu sobre o facto de todo este tempo ter passado sem dar por isso, porque vivia dias muito calmos e não se apercebia do tempo. E até conseguiu esquecer alguns dos momentos da vida passada. Mas no momento seguinte, quando se virou para a voz, ouviu os pais a discutir o facto de Sua Alteza não ter secretária e o jovem precisar de uma. E então, a rapariga entusiasmada apercebeu-se de que obviamente não tinha gostado da notícia e foi diretamente para o seu quarto. Estava lá escrito que Loy Berit não tinha conseguido verificar a agenda do Cahir e que, por isso, o imperador não tinha conseguido obter o que tinha prometido de Elave. Por essa razão, o Cahir ficou furioso e destruiu toda a família de Loy Berit e Rosaline Berit também não conseguiu escapar à morte. E depois de ler tal coisa, a personagem principal, horrorizada, largou o livro e não podia literalmente acreditar que, só por causa de uma coisa tão pequena, estava prestes a morrer. Nesta altura, no palácio, Sua Alteza olhou para o seu empregado e perguntou-lhe se Derek já tinha encontrado um secretário. Mas o jovem entusiasmado disse que, até agora, a procura não tinha sido bem-sucedida. Ao ouvir tal coisa, o próprio príncipe ficou furioso e perguntou a Derek se queria morrer e ordenou-lhe que encontrasse uma secretária o mais depressa possível. E então, o homem excitado disse que faria o seu melhor para encontrar o secretário. Mas o imperador disse calmamente que não precisava dos esforços deste homem, precisava de um resultado. E se o homem não encontrar um secretário até amanhã, vai assumir que o Derek queria fazer todo o trabalho que se tem vindo a acumular. E então o homem fez uma vênia à sua majestade e pensou que seria melhor para ele morrer de uma vez do que tratar de todos os seus assuntos sozinho. Nessa noite, o secretário foi à casa do Visconde de Berit e, sorrindo, olhou para o mordomo. Disse que lamentava visitá-los a uma hora tão tardia e, apresentando-se, explicou que era o secretário-chefe de Sua Majestade e que tinha vindo ver o seu senhor. Foi assim que a conversa acabou por se desenrolar entre eles. E depois, o homem agitado perguntou a Derek por que é que um homem tão respeitável o queria ver tão tarde da noite. Mas Derek, entusiasmado, apenas pôs de lado a sua caneca de chá e disse que o assunto era suficientemente urgente para que ele quisesse ir direto ao assunto. Depois pensou que, se demorasse muito tempo a cumprir as instruções de Sua Majestade, mais valia considerar-se morto. Depois, apercebeu-se de que os membros desta família estavam longe do poder, pelo que eram ideais para serem servos do imperador, e disse que tinha recebido ordens para nomear Loy Berit como secretária de Sua Majestade. Então, o homem entusiasmado lembrou-se imediatamente de que o imperador Cahir tinha sido coroado há 6 meses, e que durante esse tempo já se tinha tornado conhecido como um aristocrata corrupto e sem talento, que arrancava as cabeças das pessoas à torto e à direito. Por isso, todos o consideravam um governante sem misericórdia, e o homem agitado não compreendia de todo como podia enviar o seu filho para um tal tirano. Depois, informou Derek, sem jeito, de que o seu filho não era o tipo de homem capaz de servir o sol do império, pelo que estava preocupado que isso pudesse causar problemas à Sua Majestade. Mas Derek informou calmamente que o Visconde era aparentemente muito modesto, pois esta era de facto uma oportunidade maravilhosa para um homem glorificar a sua família.
E nesse momento, o próprio homem se perguntou se o seu filho não seria demasiado brando e pouco inteligente. E, portanto, servir o imperador com tal caráter é como saltar para um fogo ardente. Assim, o homem apercebeu-se imediatamente de que não havia maneira de o seu filho ser enviado para a corte imperial, e por isso, perguntou com entusiasmo se havia alguns jovens calmos e inteligentes na academia que fossem adequados para esse cargo. Depois, Derek ficou tão entusiasmado que não conseguiu fazer nada, que tirou uma moeda de ouro e disse ao visconde que se tratava, de facto, de um decreto do imperador e que a sua paciência estava a esgotar-se, pelo que pediu ao homem que tomasse a decisão o mais depressa possível. Mas o pai, chocado, apenas se interrogou sobre o facto de o sinal pertencer ao secretário da família imperial e de Kahira ter enviado o sinal através da pessoa mais próxima. Pensou que, neste caso, não podia recusar e ordenou ao seu criado que chamasse o filho o mais depressa possível. Depois disso, o pai perguntou a Derek que tipo de homem era a sua majestade, mas o rapaz respondeu calmamente que o imperador era a encarnação do ideal e que estava rodeado apenas de pessoas capazes. Mas ele não perdoava os seus erros e não tinha mesmo um pingo de misericórdia. Se houvesse um erro sequer nos relatórios feitos, esses erros não eram perdoados. Depois, Derek disse que nos piores dias, 3 famílias podiam desaparecer de uma só vez, e que tinha havido um caso semelhante recentemente, porque um guarda tinha adormecido no seu posto, e quando o imperador reparou, ordenou imediatamente ao infeliz que fosse para a frente lutar. Mas nesse momento, depois de ouvir tudo isto, o visconde pediu a Derek que parasse. E depois, o tipo disse sorridentemente que o homem não devia ter pensado demasiado, porque o imperador deles era uma boa pessoa se não cometesse erros. Mas ele só pensava com entusiasmo no facto de que o trabalho de Sua Majestade era impossível e que, apesar de já ter sido considerado um gênio, não conseguia fazer tal trabalho. Finalmente, passou algum tempo, e ao virar-se para ver o que tinha acontecido, Derek cumprimentou o jovem Sr. Loy Berit. Mas, para seu grande choque, reparou que a personagem principal se curvava, cumprimentava o secretário-chefe e dizia que era Rosaline Berit, a filha mais nova da família Berit. Mas o pai da protagonista, preocupado, apenas informou a rapariga de que devia ter havido um engano, pois tinha acabado de pedir para chamar o irmão dela. Mas a própria protagonista apenas informou sorridente o pai de que não havia engano, pois ela queria ir em vez do irmão. E declarou resolutamente que tencionava ser a secretária do imperador no lugar do irmão, que tinha recebido uma educação igual à de Loy Berit e que estava ansiosa por assumir o cargo, pelo que pedia autorização para o fazer. E então o pai, aterrorizado, não podia literalmente acreditar que a sua querida e amada filha quisesse realmente ser secretária. E então ele percebeu que amava muito a sua filha. Mas se ela alguma vez cometesse um erro no trabalho daquele tirano, provavelmente ficaria com a cabeça bem assente. Mas o jovem olhou para Rosaline e pensou que não estava realmente à espera de uma tal reviravolta. Mas os pormenores não eram assim tão importantes, e por isso, a filha da família também seria adequada para o cargo. Mas, no momento seguinte, o pai do protagonista perdeu a consciência, pelo que foi imediatamente abordado por criados, que tentaram trazê-lo de volta à razão. Mas, nesse momento, Rosalina Berit foi abordada por Derek, que felicitou a SRA, Rosalina, e informou-a de que ela iria certamente brilhar na glória do seu imperador, e entregou-lhe um pequeno caderno e informou-a de que os seus deveres como secretária estavam aqui brevemente escritos. E sorrindo, informou a rapariga que amanhã enviaria uma carruagem para a levar ao Palácio Imperial, e a protagonista apenas olhou desajeitadamente e com um sorriso para Derek e pediu mentalmente desculpa ao pai, porque tudo o que fez estava relacionado com o desejo de o salvar a todos. No final, um pouco mais tarde, a protagonista estava deitada na sua cama a ler as notas do livro e a olhar para a ficha que agora lhe pertencia, e tudo o que conseguia pensar era que tinha conseguido evitar o curso original da história e mudado a narrativa. Portanto, agora tinha uma hipótese de sobreviver. Mas depois de se virar, deitou-se na cama e pensou no facto de que teria adorado viver como uma preguiçosa e morrer no corpo da filha do Visconde Rosaline. Mas, infelizmente, tudo correu completamente mal. E assim, de manhã, quando a protagonista acordou, viu imediatamente a sua família perturbada e não se apercebeu do que tinha acontecido porque ainda não tinha acordado.
Mas, no momento seguinte, o pai aproximou-se dela, que olhou entusiasmada para Rosalind, perguntou-lhe por que razão o fazia, porque este papel também podia ir para o irmão da protagonista, e ela não tinha de interferir. Mas, no momento seguinte, o irmão correu para ela, pegou-lhe na mão e, com lágrimas nos olhos, não podia literalmente acreditar que a irmã decidira sacrificar-se por ele. E a rapariga ficou chocada ao ver o irmão mais velho a chorar. Mas, no momento seguinte, a mãe falou com ela e disse-lhe que a filha tinha sido feita para a alta sociedade e que era tão bonita como uma flor, mas que aos 18 anos iria entrar no Palácio Imperial. E ela não entendia por que é que Rosaline Berit faria tal coisa com a sua vida. Mas, nesse momento, o pai afirmou com firmeza que, se a filha tivesse falta de alguma coisa, bastava pedir, porque ele tinha investido na Primavera Dourada, e por isso agora eram ricos. Mas a protagonista apenas refletiu desajeitadamente que esta mina de ouro também era um problema, uma vez que, no original, o Visconde tinha investido nela todos os seus bens. Foi depois deste incidente que o Sr. Berit e a sua família começaram a empobrecer rapidamente. E o período de prática de Loya Berit tinha terminado, mas era impossível deixar o emprego. Então, lembrou-se do que tinha lido no livro sobre a incapacidade de Loya Berit para acompanhar o ritmo de Cahir, e por isso, o imperador não conseguiu obter de Elave o que tinha prometido. Depois, por causa do erro de Loya Berit, toda a sua família morreu, e a rapariga apercebeu-se de que isso ia mesmo acontecer. Então, calmamente, informou-o de que a sua decisão não tinha sido alterada, e que a sua escolha tinha sido feita e que iria servir no palácio. Depois disso, disse que iria trabalhar como secretária do imperador durante exatamente 5 anos. Mas os pais entusiasmados perguntaram qual era a razão para tal período. Mas a rapariga entusiasmada não podia simplesmente dizer que, após todos estes anos, poderia ter evitado a morte que aconteceu no guião original. Por isso, pensou numa desculpa que pudesse inventar e disse que era porque queria casar aos 23 anos. Depois disso, tentou justificar-se com entusiasmo e explicou que, se fosse para ser secretária do imperador, teria um candidato adequado e prometeu aos pais que seria bem-sucedida. Depois, olhou para os seus rostos preocupados e rezou para que acreditassem mesmo nela. O tempo foi passando e, nesse momento, no gabinete de Cahir, Derek informou-o de que muito em breve chegaria um novo secretário, que era da família Berit, uma família que não tinha qualquer ligação à imperatriz e que estava longe de jogos políticos. Depois, ouviu um barulho e pensou que, aparentemente, o novo secretário tinha chegado. Mas o jovem calmo apenas disse que o seu novo secretário ainda nem sequer tinha conseguido o lugar, pelo que devia ter chamado a essa pessoa apenas estagiário. Mas, nesse momento, Derek, que estava loucamente descontente, disse que não iriam chamar a secretária dessa forma, porque Cahir não tinha autorização para mandar embora essa funcionária. Depois pensou que, se continuasse a trabalhar a este ritmo, poderia morrer de cansaço. Depois disso, o homem olhou calmamente através das portas e chamou a sua secretária. Mas, para seu grande choque, a protagonista apareceu à sua frente, que, fazendo uma vênia, disse que era uma grande honra para ela conhecer o Sol do Império e apresentou-se. Mas o jovem, loucamente desagradado, não acreditava literalmente no que estava a ver e perguntava-se se aquilo não seria uma brincadeira. E olhando para Derek, perguntou quem era a rapariga, mas ele explicou calmamente que Sua Majestade já devia ter reparado que a rapariga era a sua nova secretária. E a protagonista agitada, olhando para a cara de descontentamento dele, perguntava-se se já teria feito alguma coisa errada. Mas, nesse momento, o rapaz levantou-se do seu lugar, dirigiu-se a Rosaline Berit e dominou-a. E a Rosaline Berit, loucamente envergonhada, apenas pensou que o livro sobre esse rapaz dizia que ele era realmente lindo e muito sexy. Mas depois riu-se quando o leu. Mas agora a sua beleza descrita estava mesmo à sua frente. E ela afirmou que o homem era mesmo bonito. Mas, nesse momento, o imperador disse, infeliz, olhando para a cara da rapariga, que detestava mesmo as mulheres. Mas Derek entrou na conversa e disse com entusiasmo que era a primeira vez que ouvia tal informação do imperador. Mas Cahir afirmou calmamente que não gostava que as pessoas olhassem para ele de forma tão insolente e exigiu que Derek abrisse um inquérito interno sobre a família do protagonista e do Visconde Berit. E a rapariga excitada só se perguntava se seria demasiado repentino,
caso em que o homem poderia descobrir o investimento ilegal na mina de ouro. Por isso, declarou resolutamente a Sua Majestade que desejava saber a razão pela qual o jovem estava tão insatisfeito. E depois perguntou-se se ele não gostava assim tanto dela por ser uma rapariga. E fez uma vênia e pediu que, se houvesse outra razão, Cahir a mencionasse, para que mudasse. E pensou, entusiasmada, que era bastante estranho que Cahir a odiasse apenas por causa do seu sexo. Embora ela tivesse lido no romance que o rapaz gostava bastante de mulheres. Mas, nesse momento, Cahir olhou para a personagem principal e disse que não gostava do facto de a personagem principal ser mais bonita do que ele, e perguntou como é que a rapariga podia resolver isso. Mas a protagonista, entusiasmada, agradeceu ao cavalheiro por um elogio tão inesperado à sua pessoa, e depois informou-o de que Cahir era o imperador e o sol do império, pelo que não havia nada em que a rapariga o pudesse superar, pois o soberano era o mais nobre e o único. Acrescentou sem jeito que Cahir era também o único governante e protetor do império, e um herói do céu e da luz, e que não conseguia descrever todos os feitos deslumbrantes do jovem. Depois acrescentou, com um sorriso, que seria demasiado impertinente compará-los, pois ela não estava de modo algum ao nível do jovem. Nesta altura, ele olha para Rosalie com mais calma e pergunta-se se ela quer assim tanto ser sua secretária. Então, ela convenceu o imperador e disse-lhe que era loucamente diligente e hábil em línguas estrangeiras e fisicamente apta, pelo que tinha a certeza de que era perfeita para os seus requisitos. Mas o tipo só se perguntava se a rapariga achava mesmo que era capaz de satisfazer todos os seus requisitos. Mas, ao ver a determinação dela, virou-se para Derek com um sorriso e ordenou que colocassem a rapariga no quarto que ficava ao lado do seu. Depois, o imperador olhou calmamente para Rosaline e disse-lhe que lhe dava apenas uma semana para lhe mostrar o quão útil ela era. E então, com uma vênia agradecida, a heroína principal fará todos os esforços. No final, quando a protagonista se foi embora, Cahir foi abordado por Derek e perguntou-lhe se o imperador odiava mesmo as mulheres, mas ele afirmou calmamente que era verdade, e odiava mulheres insanamente bonitas, e disse que provavelmente só começou a odiá-las depois de conhecer a personagem principal. Depois disso, disse que se sentia muito incomodado com a intromissão de tais raparigas, e que Rosaline Barrett lhe era particularmente adequada em termos de caráter, e que era inteiramente do seu gosto, a tal ponto que ele tinha suspeitas. Depois, exigiu que Derek verificasse o Sr. Barrett, e que Derek se certificasse de que o homem não estava ligado à imperatriz. No final, enquanto a rapariga caminhava pelos longos corredores, encontrou um criado que, fazendo uma vênia, lhe disse que seria o seu assistente. E a protagonista, dando-lhe um sorriso de agradecimento, disse que era um prazer conhecê-la e pediu-lhe uma pequena visita guiada. No final, enquanto a protagonista seguia a rapariga, ficou entusiasmada e pensou no facto de estarem a caminhar há muito tempo, mas não conseguirem chegar lá. Então, pensou que talvez devesse trocar os sapatos por outros mais confortáveis. E virando-se para a sua assistente, Ruipô perguntou se podiam parar um pouco, pois ela ainda não estava habituada a seus sapatos novos. Mas a criada, preocupada, apenas disse que a protagonista devia estar a sofrer imenso. Mas admitiu que era impossível parar naquele sítio e sugeriu que andassem um pouco, pois iam sair do palácio em breve. E então a rapariga entusiasmada percebeu que provavelmente estavam no terceiro palácio, que era o quarto da imperatriz. E lembrou-se que o terceiro palácio estava escondido atrás do palácio principal e chamava-se a Estrela Abandonada. E a dona deste palácio era a madrasta de Cahir, a imperatriz. E no romance, esta mulher era a vilã que intimidou o rapaz até a sua morte. Portanto, se a alcunha do próprio Cahir era tirano, a alcunha desta imperatriz era um demônio que devorava pessoas. E, em especial, esta mulher gostava de executar imprudentemente as pessoas que eram amigas de Cahir. Por isso, a rapariga assustada pensou imediatamente que não gostaria de se cruzar com a imperatriz. Por isso, seguiu com a sua criada, mas acabou por ser chamada por uma voz. E encontrou a imperatriz, que, olhando com raiva para a protagonista, lhes bloqueou o caminho e perguntou: "Este é mesmo o novo cãozinho do Cahir?" No final, assim que se encontraram, a protagonista, juntamente com a criada, fez imediatamente uma vênia e saudou a mais bela flor do império, a rainha-mãe. Mas a imperatriz só olhava com desagrado para a criada, e o protagonista dizia que era impertinente o suficiente para entrar no palácio sem avisar
e perguntava-se se seriam assim tão estúpidos. Mas a própria Rosaline Barrett só pensava que qualquer pessoa podia ter usado os corredores, especialmente porque a criada trabalhava aqui e não percebia por que é que havia tanta irritação. Mas, no momento seguinte, a mulher aproximou-se de Rosaline Barrett, levantou o rosto com o leque e disse, infeliz, que tinha visto a rapariga pela primeira vez. Mas o seu rosto era bastante do agrado de Cahir, pelo que este perguntou quem era ela, e a desajeitada protagonista anunciou sorridentemente que se chamava Rosalina Barrett. Mas, nessa altura, a mulher apenas sorriu maliciosamente e disse que nunca tinha ouvido falar da família da protagonista e que sentia claramente desprezo por ela. E então, a rapariga pensou no facto de que, comparado com o condado da Imperatriz, o seu clã era apenas pequeno e sem importância. Mas o pai dela era sincero e bem obrigado, e além disso, desde tempos muito antigos que o seu clã era leal ao imperador. Mas, nesse momento, uma criada defendeu a rapariga e disse que muitos membros da família Barrett tinham sido excelentes secretários durante a Era da Luz Prateada. Mas a imperatriz apenas a informou com desdém que essa era tinha terminado há 200 anos, e como ela esperava, a linhagem de Rosaline era patética, por isso não tinha literalmente nada a acrescentar, pois a rapariga não era digna da sua atenção. Depois, olhando para o rosto zangado de Rosalina, disse: aparentemente, se o imperador decidiu aceitá-la como secretária, deve ter sido capaz de mostrar alguma piedade. E a rapariga estava a pensar na mulher que se ria na sua cara, e lembrou-se que o único filho da imperatriz tinha morrido na guerra. E havia um rumor de que o imperador tinha sido envenenado e que a sua mulher tinha contribuído para isso. Por isso, em comparação com outros pecados, tal troça da parte da imperatriz era realmente uma ninharia. Mas ela lembrava-se que a reputação da imperatriz tinha sofrido muito por causa do mal que ela andava a espalhar e do seu desejo irreprimível de colocar o filho no trono. Mas percebeu que não podia continuar a ouvir tal afirmação de tal mulher. Por isso, fez uma vênia e disse que a sua família não estava certamente à altura da outra grande família a que sua majestade pertencia. Mas depois, sorrindo, disse que a reputação era realmente uma coisa louca e inconstante. Depois disso, disse que simpatizava com a imperatriz por causa da tragédia que tinha acontecido ao seu irmão mais velho. Mas, nesse momento, a imperatriz olhou com desagrado para a protagonista e perguntou-lhe que posição tinha a rapariga, se atrevia a falar dela com tanta ousadia. Mas ela foi inflexível. Era a secretária de Sua Majestade. E a mulher não podia literalmente acreditar que uma canalha como Rosaline Barrett já tivesse conquistado a confiança de Cahir. Mas depois, a mulher disse, com fingida tristeza, que o seu filho querido e adotivo não podia permitir que a sua gente fosse tão malcriada para com a mãe, e interrogou-se sobre como deveria ter agido. Porque o seu filho ficaria muito aborrecido se soubesse que a sua secretária se tinha atrevido a ignorar a sua mãe, a imperatriz, porque esse comportamento seria punido. E uma cabra como Rosaline só poderia ser mudada pela morte. Finalmente, nesse momento, um Derek excitado irrompeu no gabinete de Sua Majestade e disse que havia um problema. O Derek, que estava muito excitado, entrou no gabinete de Sua Majestade e disse que havia um problema. Cahir apenas perguntou por que é que Derek estava tão preocupado, mas o rapaz assustado tratou logo de explicar que a rapariga era serva de Sua Majestade e que, por isso, a imperatriz iria encontrar algo para castigar a rapariga. Com lágrimas nos olhos, pediu a Cahir que ajudasse a rapariga, pois mal tinha encontrado uma secretária para ela. E então Cahir lembrou-se imediatamente do rosto da protagonista quando a conheceu e pensou que se a rapariga se cruzasse com a imperatriz, iria obviamente sofrer imenso e seria muito provavelmente espancada ou humilhada. E apercebeu-se de que não queria ver uma coisa dessas, por isso disse imediatamente a Derek para o levar ao local onde se tinham conhecido. Mas nessa altura, Rosaline Barrett, de pé e confiante em frente à imperatriz, disse que estava muito curiosa para saber por que é que a mulher afirmava que a relação deles era assim. Disse que nunca tinha ignorado a imperatriz, mas depois acrescentou com um sorriso que mesmo essa acusação não a incomodava assim tanto. Pediu à imperatriz que retirasse as suas palavras e que não voltasse a falar do assunto, que amava Sua Majestade. Depois disso, pensou que Cahir não ficaria muito aborrecido por ela ter decidido dizer à imperatriz que amava Sua Majestade.
Mas a mulher descontente que se dirigia à protagonista apenas se perguntava como é que a rapariga se atrevia a comportar-se daquela maneira com ela. Mas, nesse momento, a sua mão foi imediatamente interceptada por Cahir, que tinha conseguido chegar no último momento, e que, a contragosto, perguntou à imperatriz por que razão se comportava daquela maneira, quando o secretário não lhe tinha dito absolutamente nada de mal. Mas a mulher, loucamente descontente, apenas ordenou a Cahir que lhe largasse a mão, porque ele compreendia perfeitamente o que a estúpida da secretária tinha dito, mas mesmo assim tomou o partido dela. E depois, o tipo aproximou-se calmamente da rapariga e disse que, ao ver que a sua secretária não escondia a verdade dos superiores hierárquicos, percebeu imediatamente que ela vinha de uma família de excelentes empregados. Depois, o manhoso olhou para Rosalina e pediu-lhe que repetisse o que tinha dito sobre a relação deles. E a calma protagonista, exalando, disse que, mesmo que a imperatriz pensasse que Rosaline a ignorava, esse facto não perturbaria Cahir, pois eram muito reservados um para o outro. Mas, no momento seguinte, o rapaz apenas sorriu para Rosalina, e ela começou imediatamente a pensar, em pânico, que aquela franqueza era obviamente desnecessária. Afinal, ninguém a apreciava, e por isso devia ter se despedido da sua cabeça e ter ficado contente por ter tido, pelo menos, estes últimos momentos de vida. Mas nesse momento, para a surpresa de Rosaline, o imperador olhou para a imperatriz com toda a seriedade e disse que as palavras do seu secretário não eram mentira, pelo que a mulher tinha de perdoar a protagonista. Mas a mulher descontente chegou a perguntar a Cahir por que é que ele estava a fazer aquilo, e depois pensou que não tinha imaginado, e que aquele tipo de sangue frio e louco tinha mesmo acabado de se rir na companhia da personagem principal. E pensou se valeria a pena deixar Rosaline viver, mas disse que, desta vez, era a pedido de Cahir que ela perdoaria Rosaline, mas que não voltaria a acontecer. Assim, um pouco mais tarde, caminharam todos juntos até ao palácio principal, e parando em frente de Rosaline, Cahir perguntou-lhe, a contragosto, por que é que ela se tinha tornado sua secretária. E então, ela declarou com um sorriso brilhante que queria gozar a glória de servir o sol do império. Para além disso, queria estudar o imperador. Mas nesse momento, com toda a displicência de que Cahir é capaz, olha para a rapariga e pergunta-lhe por que mentiu e exige-lhe que diga a verdadeira razão. O imperador não podia acreditar que existisse uma pessoa tão corajosa, mas pensou que Rosaline era capaz de resistir com sucesso à imperatriz. Mas, nesse momento, a protagonista anunciou calmamente que tinha vindo em vez do seu irmão, e então todos ficaram literalmente chocados e não conseguiam acreditar que uma rapariga se atrevesse a dizer uma coisa daquelas. E Derek começou a pensar que provavelmente teria de encontrar uma nova secretária. Mas nesse momento, Cahir riu-se de repente e disse que era de facto uma razão encantadora. Depois disso, entregou a coroa à protagonista e convidou-a a falar um pouco mais, perguntando-lhe por que razão a rapariga tinha decidido substituir o irmão e se estava a competir com o irmão pelo lugar. Mas, nesse momento, Rosalind disse hesitantemente que o pai deles estava mal de saúde. Por isso foi ela que foi, para que o pai ficasse menos preocupado. Mas nesse momento, com toda a seriedade, o homem pegou na espada e olhou para Rosaline, dizendo que se ela lhe contasse outra mentira, podia dizer adeus à sua vida. Mas depois, sem jeito, ela pensou no facto de que literalmente não podia acreditar que o homem já tinha descoberto tudo, e depois olhou para a sua criada, e Derek pensou que ela não podia dizer nada daquilo à frente de estranhos. E assim, quando o imperador reparou no olhar dela, ordenou imediatamente a Derek e a criada que recuassem 10 passos, pois Rosaline Barrett não queria que eles ouvissem o motivo. Mas Derek, insanamente agitado, só se perguntava desde quando é que o seu amo se preocupava com os desejos de alguém. Mas depois foi salvo pela criada, que começou imediatamente a puxar Derek para trás, e ele só pensava que era uma verdadeira traição, porque Cahir nunca se preocupou tanto com mais ninguém. Mas o próprio imperador só olhava calmamente para a personagem principal e exigia que ela lhe contasse a verdade. Mas Rosaline apenas pediu que se aproximasse um pouco mais do homem para lhe contar. Depois, ergueu-se na ponta dos pés para chegar ao seu ouvido e sussurrou que a verdadeira razão era que o seu irmão não era muito inteligente e que Loy Barrett só iria estragar o humor de Cahir. Por isso, decidiu substituí-lo.
Mas, naquele momento, o chocado Derek não podia literalmente acreditar que Rosaline tinha acabado de tocar no seu imperador com as suas mãos. Ele sabia que Cahir não toleraria tal coisa, por isso a rapariga seria provavelmente castigada com severidade. E despediu-se de Rosaline, dizendo que tinha gostado do tempo que passou. Mas neste momento, de repente, em vez de raiva, o rapaz apenas se riu alegremente e podia literalmente acreditar que o que a personagem principal dizia era verdade. Mas Maid Rui e a árvore que estava a ver a cena não conseguiam acreditar que Rosalina Berit ainda estava viva. Depois disso, o rapaz pensou que Rosalina Berit era obviamente uma pessoa insanamente curiosa. Mas a própria protagonista não fazia a mínima ideia por que é que o rapaz estava a reagir daquela maneira. Mas o imperador, mais calmo, disse que aceitaria a resposta da rapariga porque ela tinha feito a melhor escolha para a sua família. E ela só fez uma reverência agradecida, agradecendo o favor de Cahir. Ele disse que estava a tomar Rosaline Berit como sua secretária a partir de hoje e esperava que pudessem trabalhar bem juntos. E a rapariga informou alegremente o rapaz que não o iria desiludir. Mas depois ficou entusiasmada e perguntou a Cahir como é que ele se tinha apercebido de que ela lhe tinha mentido. Mas enquanto o homem pensava na resposta, reparou que um ramo começava a cair da árvore, pelo que no último momento interceptou cuidadosamente a protagonista e retirou-a imediatamente de debaixo do golpe. Ela só ficou excitada e envergonhada ao pensar que o senhor estava agora demasiado perto dela. Mas o imperador limitou-se a avisar sorridente a rapariga de que devia ter mais cuidado. E depois, Cahir disse a Rosaline Berit que também iria apresentar formalmente a rapariga à corte, pois ela tinha agora uma posição muito boa. Depois, olhando atentamente para os seus lábios, perguntou-lhe se ela sabia que morder os lábios era prejudicial, e a rapariga excitada, ainda nos braços do jovem, prometeu que no futuro teria o cuidado de não repetir os seus erros. Então, o imperador aproximou-se do ouvido de Rosalina e disse-lhe que, como castigo por Rosalina Berit ter estragado o humor da imperatriz, a protagonista devia lembrar-se amanhã do que o jovem tinha feito na Guerra dos 1000 Dias e não perder nada. E uma Rosalina Berit, chocada, não podia literalmente acreditar que tinha um prazo tão curto para uma coisa destas. Mas Cahir apenas se afastou da rapariga para se ir embora e disse-lhe que devia começar os seus deveres o mais depressa possível se quisesse ter tudo feito. E acrescentou ao sair que aguardaria ansiosamente a sua nova secretária com o seu relatório. E a protagonista apenas lhe gritou alegremente e assegurou a Cahir que podia tratar de tudo e que não iria faltar a confiança do imperador. Mas, nesse momento, a criada, que estava a assistir à cena, disse que tinha ficado muito nervosa, mas que tudo parecia ter acabado muito bem, e pareceu-lhe que tinha havido uma faísca entre Cahir e Rosaline. Mas Derek refletiu desajeitadamente sobre o facto de parecer que essa faísca se poderia apagar demasiado facilmente. No final, já tarde da noite, a criada do protagonista discutiu com Derek que a faísca que se tinha acendido entre Sua Majestade e Rosaline há 5 anos tinha ido parar a algum lado. Mas o rapaz apenas sorriu e disse que provavelmente era apenas uma faísca que tinham apanhado. Mas Rui pediu a Derek que se acalmasse um pouco, porque ela estava muito triste, porque a secretária tinha estado a trabalhar todos estes 5 anos sem ver ninguém. Mas o rapaz disse que, por outro lado, a rapariga estava a ir tão bem que Derek até tinha tempo para uma relação. Por isso, nem sequer podia dizer que estava insatisfeito. Mas, nesse momento, Rui afastou-o e perguntou-lhe se Derek tinha percebido a alcunha que a personagem principal lhe tinha dado. Porque ela era chamada de viciada em trabalho sem sangue e lágrimas e uma boneca sem desejo. Ou a sombra de Sua Majestade e estabilizadora dos nervos de Sua Majestade, que estava constantemente ao lado do imperador. E assim, Rui relatou em lágrimas que a sua amada Rosaline Berit iria em breve envelhecer e morrer sozinha, e que ficava muito triste quando pensava numa coisa dessas. E nessa altura, a personagem principal, estando no seu gabinete e tendo finalmente terminado todo o seu trabalho, pensou no facto de ter trabalhado até tarde. Depois, deitou-se na mesa para descansar um pouco, mas pensou no facto de já terem passado 5 anos desde que tinha assumido este cargo. E durante esse tempo, o seu irmão já tinha constituído família, casado e já tinha um filho. E o escândalo com a Primavera Dourada foi rapidamente resolvido. E assim, os pais da personagem principal viveram uma vida tranquila. Mas Rosaline achava que devia ter regressado à casa,
mas não percebia por que é que a protagonista do romance não aparecia. Depois disso, a rapariga pegou num livro com esta história e quis escrever tudo o que tinha mudado durante este tempo. Mas quando abriu o livro, reparou que o enredo já tinha mudado, e estava escrito que a personagem principal não tinha aparecido, porque tinha sido organizado um evento jovem. E então Rosaline pensou no facto de que Cahir e a rapariga deviam ter se encontrado há um ano, por isso teve de organizar mais banquetes para garantir que se encontravam. E depois lembrei-me que a personagem principal deste romance, Ella Paulus, era uma rapariga que parecia um ramo de linhas. E na história, mas ela e Cahir deviam ter se encontrado há um ano para a celebração do aniversário do imperador. E deviam ter se apaixonado à primeira vista. Mas Rosaline Barrett não compreendia de que amor falavam, se nem sequer se tinham visto. E depois pergunta-se, infeliz, se a rapariga ainda está viva. Mas, no momento seguinte, reparou que tinha aparecido à sua frente uma estátua em forma de leão, que aumentou de tamanho e iluminou Rosalina com os seus olhos brilhantes. E então a rapariga acalmou-se imediatamente e aproximou-se da estátua e cutucou o nariz do leão, e percebeu que tinha de fazer qualquer coisa para que Sua Majestade finalmente encontrasse a sua amada, e tinha de os juntar e continuar a viver felizes para sempre. Por isso, no dia seguinte, a rapariga dirigiu-se ao quarto do imperador e pensou que, a partir de hoje, tinha de encontrar a personagem principal do romance e, embora Sua Majestade detestasse banquetes, tinha de encontrar uma razão. Depois disso, entrou no quarto e reparou imediatamente nas criadas animadas lideradas por Rui, que olhavam para a protagonista com alegria. E o jovem descontente apenas dizia que a manhã não estava nada boa. E depois uma Rosaline Barrett nervosa disse, sem jeito, que Sua Majestade devia estar mesmo exausta esta semana, porque tinha muito que fazer. Então, com um sorriso, sugeri-lhe que colocasse um banho termal na agenda do rapaz para esta noite. Depois, escrevendo isso, ela pensou que devia certificar-se de falar com Sua Majestade quando ele estivesse bem disposto. Mas, nesse momento, Barrett aproximou a coroa de Rosaline e Rui estendeu a almofada onde ela estava guardada. E o homem descontente apercebeu-se imediatamente de que devia estar na hora. Por isso, atirou os papéis para cima da mesa e pensou: por que é que por mais vezes que as criadas limpassem a casa, havia sempre lixo? Mas a protagonista apenas disse, sem jeito, que não fazia ideia da razão, e olhou para as empregadas e imaginou o quanto elas deviam estar a trabalhar. Mas, no final, Rosaline Barrett pegou calmamente na coroa do imperador e, aproximando-se dele, ia colocá-la no homem. Mas Cahir, infeliz, olhou para o seu secretário e perguntou-lhe se não o podia fazer, porque não queria. E depois começaram a sussurrar baixinho, que achavam que Cahir e Rosaline eram mesmo bons um para o outro. E o Rui, loucamente feliz, chegou a perguntar-se se as outras criadas também estariam a pensar da mesma maneira. Mas, nesse momento, um jovem loucamente descontente olhou para a protagonista e disse que ela parecia ser demasiado impetuosa para uma secretária normal. Mas quando encontrou o seu olhar determinado e inflexível, apercebeu-se de que devia ter se afastado. E assim, calmamente, baixou-se e deixou Rosaline Barrett usar a sua coroa. E nesse momento, as criadas excitadas não podiam acreditar que Rosalina e o imperador fossem um casal tão bonito. Mas, nesse momento, o rapaz olhou calmamente para o reflexo da rapariga no espelho e disse que, tanto quanto sabia, Rosalina Barrett ia encontrar-se hoje com os nobres. Mas ela, sem jeito, disse que dava conselhos específicos àqueles que temiam o imperador. Depois, sem jeito, contou que disse a esses nobres que, se a vida lhes era cara, tinham de encontrar uma forma de explicar as suas ações. E então, as criadas excitadas ficaram chocadas ao pensar que a secretária Rosalina Barrett não pensava nas suas palavras e não compreendia como podia dizer tais coisas ao imperador no Rui, que conhecia a rapariga há muito tempo e pensava que essa era a sua principal qualidade positiva, porque a sua secretária dizia sempre apenas o que queria. E neste momento, Sua Majestade, arrumando calmamente uma madeixa solta do cabelo do protagonista, informou que a sua Rosalina Barrett, como sempre, agia na perfeição e que ele se perguntava loucamente se a rapariga se incomodava tanto que ele andava com fama de tirano. Mas ela limitou-se a dizer com tristeza que o homem não era claramente um tirano, e depois pensou que ele era apenas demasiado temperamental, e por isso, embora o imperador só matasse inimigos, o caso era completamente diferente. Depois,
O homem, inicialmente surpreendido, apenas olhou para a personagem principal com um sorriso e disse que estava loucamente contente por a rapariga ter essa opinião e ofereceu-se para ir finalmente à sala de reuniões. Como resultado, os nobres agitados que lá estavam olharam imediatamente para Cahir, que tinha entrado, com o protagonista a caminhar atrás dele. Por fim, nesse momento, curvando-se perante Sua Majestade, o aristocrata informou com entusiasmo que o dinheiro lhe tinha toldado o juízo e que tinha conspirado com um general de um estado inimigo. E nesse momento, todos os presentes ficaram literalmente sem acreditar no que o homem estava a dizer. E a protagonista estava deitada, excitada, a pensar que aquele homem tinha confundido tudo, porque tinha de confessar o crime e depois dar 10 vezes mais dinheiro e todas as suas terras, e não percebia por que é que aquele homem manchava o chão de mármore com o sangue da testa partida. E nesse momento, Cahir disse-lhe que seria demasiado caro enviar este homem para a execução e que por isso ele tinha de morrer aqui. Mas, nesse momento, o homem agitado declarou imediatamente que estava realmente enganado e que estava disposto a pagar 100 vezes mais pelo bem do império, e rezou para que Cahir tivesse piedade dele e lhe salvasse a vida, e então daria todos os seus bens. Mas o homem não se cansa de desembainhar a espada e de marchar em direção ao nobre. O homem olhou para Rosalina e disse que ela tinha dito que ele se podia ter salvado se tivesse comportado como Rosalina lhe tinha dito. Mas nesse momento, Rosalina Berit aproximou-se deles e perguntou se podia acrescentar alguma coisa, e Cahir não podia literalmente acreditar que a rapariga quisesse voltar a envolver-se nestes assuntos. E ele disse que pelo menos ela podia tentar. E depois, a rapariga disse que, embora o marquês tivesse cometido um crime, merecia um castigo severo. Mas a morte era um castigo demasiado leve. E então, ela disse que este aristocrata também tinha manchado o chão de mármore com o seu sangue, o que era um problema. De modo que tal abominação não deve ser trazida aos olhos de Sua Majestade. E então disse que, como um imperador magnânimo, Cahir devia confiscar todas as propriedades e terras desse nobre e que o próprio homem devia ser privado da sua posição. Mas o rapaz excitado apenas se perguntava se a rapariga não queria que lhe tirassem o título, mas ela acrescentou com um sorriso presunçoso que não havia nada mais patético do que um aristocrata sem dinheiro. Mas ao ver uma reação tão lamentável, Cahir escondeu imediatamente a sua espada e disse que o homem devia ser retirado da sua vista, e enquanto o marquês era conduzido para fora do salão, apenas rezou para que fosse morto. Mas o resto dos aristocratas que olhavam para aquele homem não conseguiam acreditar que ele estava mesmo a implorar por algo assim. Mas Cahir olhou para eles com calma e perguntou-lhes por que estavam tão assustados. Depois, com um sorriso, disse que não deviam ter prestado atenção a uma coisa daquelas. Podiam ter começado a reunião em paz. Como resultado, muito mais tarde, a protagonista trabalhou calmamente no escritório, mas viu que estava a ser observada de perto por Sua Majestade. Por isso sorriu e disse que ia organizar os documentos e que mais tarde levaria tudo a Cahir. Mas ele informou-a calmamente de que estava tudo bem e que estava disposto a esperar que Rosalina Berit terminasse e pediu-lhe que demorasse o tempo que quisesse. Mas ela informou-o desajeitadamente de que se sentia muito desconfortável e embaraçada com Cahir a observá-la tão atentamente. Mas, neste momento, o homem só se lembrava da rapariga no momento em que ela apresentava a sua sugestão para castigar o marquês. Depois, observava uma Rosaline mais descontente, que escrevia os documentos o mais depressa possível para os terminar e deixar de estar sob o olhar do imperador. E o rapaz pensou que, durante este tempo, ela tinha realmente ganho experiência e que tomava sempre a melhor decisão e desejava literalmente que Rosalina Berit estivesse errada. Então, ele olhou com entusiasmo para a rapariga e disse que estava muito aborrecido e perguntou-lhe qual era a opinião de Rosalina sobre o início da guerra. Mas ela olhou calmamente para o rapaz e disse que isso era estritamente proibido. Depois pensou que, aparentemente, o imperador não tinha gostado de alguma coisa e que, por isso, tinha começado a agir como uma criança. E depois disse ao rapaz que, nos 5 anos em que Rosaline trabalhava para ele, Cahir tinha entrado em guerra 3 vezes. E assim que o estado foi restaurado, ele aborreceu-se imediatamente, e por isso a rapariga trabalhava até tarde todos os dias. Mas, nesse momento, Cahir olhou para Rosaline
e disse-lhe que ela podia acabar o seu trabalho do dia e ia descansar. Depois, a rapariga subiu calmamente ao seu lugar e agradeceu a sua majestade. Pensou no facto de o cavalheiro ter andado a agir de forma estranha nos últimos tempos, e não percebeu por que é que ele estava a sorrir daquela maneira, porque lhe parecia invulgarmente sensual. No final, um pouco mais tarde, sua majestade estava nas termas e só pensava na protagonista. E a própria rapariga, nessa altura, entrou ansiosamente no quarto ao lado e pensou no facto de se ter obviamente esquecido de fazer alguma coisa. Mas depois, pensou ainda mais ansiosamente no facto de, recentemente, muitas raparigas e rapazes terem caído depois de verem o imperador. E ela não entendia literalmente por que é que todos reagiam assim a Cahir, e queria descobrir qual era a razão. Por isso decidiu que, depois do trabalho, devia ir ver Roman. Mas depois, a rapariga apercebeu-se que o romance em que estava tinha um limite de idade de 19 anos ou mais. E durante esse tempo, o Sr. Cahir não tinha qualquer relação, e por isso, a protagonista pensou que, aparentemente, toda esta reação era causada pelo desejo insatisfeito de um jovem. E então percebi que me tinha escapado uma coisa muito importante, e pensei no facto de que no romance o rapaz encontrava facilmente diferentes raparigas, mas assim que encontrava sua amante, estava ocupado com ela todas as noites. Por isso, ela disse resolutamente que tinha de dar o banquete e reunir os jovens para o seu próprio bem. Mas, nesse momento, a voz de Cahir veio por detrás dela e perguntou-lhe de que estava a falar quando estava sozinha. Depois, vendo a sua preocupação, perguntou-lhe se ela lhe tinha feito chá, e ela olhou para o rapaz com embaraço, notando que ele era incrivelmente atraente, pelo que se obrigou a desviar o olhar. Como resultado, quando começaram a tomar chá, a rapariga disse ao cavalheiro que no próximo mês gostaria de dar um banquete em honra do aniversário da imperatriz. Mas ele apenas comentou com má vontade que em todos estes anos Rosaline nunca tinha dado uma festa em sua honra. E ela perguntava-se o porquê daquilo. Mas ela disse calmamente que, de manhã, Cahir tinha castigado um nobre que apoiava a imperatriz, o marquês, que tinha conspirado com o estado inimigo. Depois disso, enquanto o jovem não se lembrava, a rapariga relatou a única coisa que era difícil de esquecer, e disse que era um nobre que estava à frente de Cahir com uma mancha de sangue na testa. O rapaz pensou logo no assunto e disse à marquesa que, se era o traidor, tinha de o devolver, porque era parente da imperatriz. Mas o protagonista acalmou-o e disse-lhe que não deviam tomar decisões tão precipitadas. Afinal, este incidente iria deixar a imperatriz tensa e seria um bom exemplo para o resto do mundo. Por isso, desta vez, foi organizado um banquete para elevar a reputação de Cahir. Mas o homem disse calmamente que concordava totalmente com Rosalina e que confiava nela, pelo que a encarregou de organizar a festa. E disse que a rapariga era mesmo boa e que podia fazer o que quisesse. Ela ficou tão entusiasmada que disse imediatamente que, nesse caso, se prepararia com afinco, mas não percebeu por que estava tão envergonhada e pensou que o coração do imperador devia estar mal ultimamente, se ele concordasse tão facilmente com ela. Como resultado, à noite, a protagonista, juntamente com Derek e o imperador, estavam no escritório onde faziam coisas importantes, e já era meia-noite. Por isso, deixou cair os seus papéis como que por acidente e baixou-se rapidamente para os compreender, pedindo desculpa a Cahir pelo seu desajeitamento. E então o truque funcionou, e o homem olhou imediatamente para o relógio e percebeu que estava mesmo na hora de terminar. Rosaline Barrett sorriu, pensando que o rapaz provavelmente tinha voltado a encontrar-se com Rui, e tinha a certeza de que Derek tinha ido vê-la. Mas, nesse momento, Cahir olhou para a rapariga com atenção e perguntou-lhe se ela se ia embora. Mas Rosalina Barrett disse calmamente que queria limpar um pouco mais a casa e pediu ao homem que não esperasse por ela. Mas, no momento seguinte, cortou-se num pedaço de papel enquanto corrigia os documentos em cima da mesa, e pensou no facto de ter sido muito descuidada, e de isso se dever, provavelmente, a muito cansaço, pois nos últimos tempos tinha gasto muita energia na preparação do banquete. Mas, nesse momento, reparou que Cahir não estava a sair, e informou-o de que o homem não devia preocupar-se com ela e que devia sair calmamente, porque ela ia chegar um pouco atrasada. Mas, nesse momento, um homem aproximou-se de repente, agarrou-lhe na mão e examinou o dedo cortado, parecendo loucamente excitado com o que viu. Depois, informou Rosaline Barrett
de que o homem que lhe tinha entregue o documento com que ela se tinha cortado ia morrer. Mas a rapariga excitada não compreendia por que é que o homem se comportava daquela maneira e o que tinha feito o homem com cujo documento se tinha cortado. Mas, naquele momento, Carrir não parecia preocupado com nada disso, e olhando para o dedo da protagonista, apercebeu-se de que precisava de parar a hemorragia. Mas depois de segurar a mão da protagonista na sua palma, perguntou à rapariga por que é que as suas mãos pareciam tão pequenas e frágeis, porque com palmas tão pequenas, ela separava montanhas de documentos todos os dias. Ele viu o embaraço na cara da rapariga, e depois largou-lhe a mão sem jeito, pensando que provavelmente tinha tocado nela durante demasiado tempo. Depois disse que Rosaline Berit devia descansar, e lembrou-lhe que amanhã chegariam os embaixadores de outro país. Rosaline diz-lhe então, com o rosto radiante, que apesar de terem sido libertados tarde hoje, tentará fazer com que tudo corra na perfeição amanhã. Mas o jovem apenas pensou com má vontade que ele não estava a falar a sério, e depois pediu simplesmente a Rosaline que o ignorasse e que tivesse uma boa noite de sono. E a rapariga, preocupada, ao ver a porta fechar-se tão ruidosamente, não entendia por que é que Carrir estava tão zangado e tentava perceber o que tinha feito de errado. E assim, deitada na sua cama, perguntava-se com entusiasmo o que poderia ter perdido de novo. Rosaline Berit pensava que compreendia Carrir melhor do que ninguém, mas não era esse o caso. Lembrou-se então que, quando foi trabalhar para o seu gabinete, viu o imperador, que olhou para ela e pensou que, apesar de lhe ter dito para descansar, ela continuava a trabalhar. E por isso, empurrou-a imediatamente para fora do gabinete, dizendo que ela tinha de sair para descansar. Mas, não satisfeito com a personagem principal, apenas perguntou o que é que o homem estava a fazer no seu gabinete. Mas parece que ele não a ia ouvir nem responder, e então obrigou-a a sair e empurrou-a literalmente à força para fora do seu próprio gabinete, e ordenou-lhe que entregasse os documentos que tinha na mão. Depois, olhando ferozmente para Rosaline, ordenou-lhe que não voltasse a este lugar até que ele próprio viesse buscar a rapariga, e que ela tivesse uma boa noite de sono, pois era essa a sua ordem. E assim me lembro desse momento em que a protagonista gritava excitada e não entendia absolutamente nada do que estava a acontecer ao imperador. Mas depois, lembrou-se do olhar do jovem quando olhou para o seu dedo ferido, e pensou que, embora estivesse cansada, não conseguia dormir, porque estava a pensar em tudo o que tinha acontecido. E, finalmente, era de manhã, e a rapariga ficou chocada ao perceber que não tinha dormido toda a noite. Mas depois, ouviu uma batida na porta e pensou que talvez fosse a sua criada. Mas era Sua Majestade, que disse à rapariga que se ela estava pronta para sair. E então a protagonista, freneticamente excitada, começou a vestir-se à pressa, pedindo a Sua Majestade que esperasse um pouco por ela. Depois, pensou com entusiasmo na razão pela qual o Sr. Carrir tinha vindo ter com ela em vez da sua criada Rui. Mas, eventualmente, passou algum tempo, e sentada na reunião seguinte, Rosalina Berit olhou para o imperador com entusiasmo e, literalmente, não podia acreditar que o próprio homem tivesse vindo acordá-la. Mas depois de se terem cruzado, Rosalina Berit desviou o olhar e não sabia como se comportar. A protagonista desejou uma boa viagem à delegação que chegava e disse que agora queria tratar das visitas. E foi assim que tudo terminou. Mas nesse momento, assim que os membros da delegação fecharam as portas, a rapariga foi abordada pelo insanamente satisfeito Carrir, que exigiu que Rosalina Berit olhasse para si própria por uma vez, e disse que a rapariga estava a passar demasiado tempo a preparar a festa. E ela estava a perguntar-se, entusiasmada, se era assim tão óbvio que, afinal, não conseguira dormir a noite passada. Mas, nesse momento, o imperador aproximou-se da árvore e perguntou-lhe se o rapaz tinha mesmo dado todo o seu trabalho a Rosalina Berit, pelo que ela não tinha tido tempo para descansar, mas o rapaz informou, infeliz, que também tinha trabalhado muito, e a protagonista, entusiasmada, apenas tentou convencer o imperador de que estava tudo bem. Mas, nesse momento, o jovem resoluto disse a Derek que devia cancelar todos os seus planos para a noite e ir trabalhar, e ordenou a Rosaline Berit que fosse descansar, e ordenou-lhe que nem sequer se atrevesse a ficar à vista dele com uma cara tão cansada. Depois começou a sair, mas ao ver isso, Rosalina Berit aproximou-se imediatamente para o ajudar nos seus assuntos. Mas o imperador olhou para a rapariga com ar infeliz e ordenou-lhe que nem sequer se atrevesse a segui-lo.
e ela apenas observava ansiosamente a partida do imperador, sem saber como se comportar, e a sua colega estava igualmente confusa. E então Rosalina Beric apenas se perguntava com um ar culpado se tinha feito tanto mal. Mas Derek notou calmamente que não compreendia o que se estava a passar ultimamente. Mas reparou que Cahir começava a escorregar muito por causa de algumas pequenas coisas, e depois uma Rosalina Beric preocupada expirou e disse que, mesmo que estivesse a preparar-se para a festa, não significava que estivesse a fazer mal às outras coisas. Mas, depois, ela comentou com entusiasmo que nem sequer suspeitava que o seu senhor detestava tanto os banquetes. Mas Derek pensou que, de alguma forma, ele achava que o problema era outro, mas não expressou a sua conjetura. Na manhã seguinte, a protagonista maquilhava-se para disfarçar o seu cansaço. E de cada vez que o jovem aparecia nas suas memórias, nomeadamente, o momento em que ele, entusiasmado, lhe ordenava que não se preocupasse tanto com os preparativos para as férias. Mas depois pensou que hoje o seu sofrimento terminaria, pois haveria um banquete em honra do aniversário da imperatriz, e perguntava-se ansiosamente se o protagonista do romance poderia aparecer hoje. Mas, no final, quando o protagonista foi ao quarto do imperador, apenas olhou com desagrado para as criadas e perguntou se eram todos os vestidos que tinham. Porque as criadas estavam constantemente a experimentar roupas diferentes e a pedir a opinião de Cahir. E a protagonista entusiasmada só perguntava a Cahir por que é que ele estava a fazer isto. Afinal de contas, ela tinha muitas coisas para preparar, e por isso, tinha de as fazer o mais depressa possível. Mas o jovem, insanamente descontente, olhou para a rapariga e exigiu que ela se endireitasse. Eles não tinham tempo suficiente para que ela experimentasse cada um dos vestidos. Então, uma Rosalind preocupada virou-se para Rui e pediu-lhe que explicasse o que se estava a passar. Mas ela apenas disse, entusiasmada, que estavam a escolher um vestido para a secretária do cavalheiro, mas estava loucamente entusiasmada. Mas, nesse momento, Sua Majestade dirigiu-se a ela e disse-lhe, a contragosto, que, embora não quisesse expressar tal pensamento, não podia permitir que Rosalinde Beric fosse ao banquete daquela maneira. Mas a rapariga olhava para o seu reflexo no espelho e pensava que se sentia muito bem a trabalhar com esse tipo de roupa e não percebia qual era o problema. Mas, nesse momento, Rui falou com ela e disse-lhe que era uma tradição do palácio dançar com alguém na festa de aniversário e que Sua Majestade a tinha escolhido. Mas Rosalind só disse com entusiasmo que conhecia essas tradições. Mas na festa do ano passado, Cahir não o fez porque não tinha par. Mas Rui disse calmamente que no ano passado era o jovem que era a personagem principal da sua festa. Por isso, ele podia fazer o que quisesse. E entusiasmada, não podia acreditar no que estava a ouvir, porque aquele era o dia em que o protagonista do romance iria aparecer. Por isso, não podia simplesmente dançar com o imperador, porque senão a rapariga ficava com ciúmes. E assim, Rosalina Beric já estava a pensar que ia ser morta pelo protagonista que a odiava. Nesse momento, distraindo-a dos seus pensamentos, aproximou-se dela um jovem que olhou para Rosalina com atenção e disse que a rapariga devia estar muito feliz por poder dançar com ele. Mas agora tinha de recuperar um pouco o juízo. E como estava loucamente insatisfeita, a protagonista pensou que o imperador devia ter encontrado outro par, e estava ainda mais preocupada porque ele devia ter dançado com uma rapariga completamente diferente. Mas, nesse momento, Cahir pegou calmamente no vestido e entregou-o à protagonista, oferecendo-lhes uma saída para a situação. Afinal de contas, se Rosaline usasse este vestido, de certeza que não cairia enquanto estivesse ao lado do imperador com o seu uniforme. E depois, a rapariga olhou para o vestido e disse ao cavalheiro que tinha mesmo muito que fazer. Mas, nesse momento, reparou num jovem que estava loucamente descontente com ela e que lhe disse com raiva que Rosalinde Beric tinha simplesmente de fazer o que ele lhe tinha ordenado. Depois disso, começou lentamente a tirar a camisa e perguntou à protagonista, que não demorou muito a sair, mas quando reparou que Rosalina Beric não se mexeu do seu lugar e apenas com um sorriso perguntou: será que ela queria mesmo olhar tanto para ele? Então, a rapariga envergonhada informou imediatamente Cahir que, nesse caso, se ia embora e disse que se veriam na próxima vez, no banquete. E assim se fez noite. E assim, ao som da música, as nobres senhoras e os nobres cavalheiros confraternizaram e divertiram-se a cantarolar álcool. E olhando para toda esta imagem do palácio,
Era óbvio que o banquete era magnífico e as expectativas eram muito elevadas, pois era o aniversário da imperatriz. Mas a personagem principal estava satisfeita, e era óbvio que tinha sido feito um grande esforço para a festa, uma vez que até a comida para esta festa foi entregue no estrangeiro. E os copos de vidro foram feitos com a melhor técnica. Mas ao protagonista, pareceu-lhe que havia algo de errado com a atmosfera deste lugar. Toda a gente parecia muito desconfiada. Mas, nesse momento, o imperador, que estava loucamente desagradado, perguntou ao pedreiro que estava perto dele onde estava Rosalie. Mas ele disse, entusiasmado, que tinha andado à procura da rapariga, mas que não a encontrava. Nesse momento, a imperatriz tomou a palavra e informou Sua Majestade de que hoje era o seu aniversário, o que significava que Cahir também se devia divertir com toda a gente. Mas o rapaz reagiu com bastante calma a essas palavras e disse que, se era o aniversário da imperatriz, então devia ser ela a pessoa a divertir-se em primeiro lugar. E, entusiasmado, pensou no facto de que detestava estas festas e perguntou-se o que estaria a fazer a sua secretária, porque queria levantar-se do seu lugar e dançar pelo menos uma vez. Nesse momento, a rapariga excitada já estava a subir as escadas e pensou assustadoramente no facto de estar obviamente atrasada. E Sua Majestade deve ter andado à sua procura o tempo todo e não a encontrou, e imaginou como ele ficaria zangado. Mas, no momento seguinte, o seu olhar fixou-se numa rapariga de cabelo dourado claro, pele branca como a neve e olhos da cor dos verdes da primavera. E Rosaline Barrett apercebeu-se imediatamente que essa rapariga tinha um nariz arrebitado, uma cintura fina e parecia mesmo uma corça da montanha. E era a mesma protagonista que se parecia exatamente como no romance. E assim, a protagonista ficou encantada por perceber que havia finalmente um protagonista que lhe garantiria uma vida feliz. Mas, nesse momento, a rapariga só olhava para Rosaline com desagrado, parecendo estar zangada. E a protagonista, surpreendida e em estado de choque, ao ver esta imagem, não conseguia perceber absolutamente nada do que se passava. E qual foi a reação da protagonista do romance, que viu pela primeira vez na sua vida? Então, pensei que talvez a rapariga estivesse de mau humor, mas apercebi-me que ela não se devia preocupar com uma coisa tão pequena. E ela apercebeu-se que hoje era o dia em que o imperador e ela se iriam finalmente encontrar. Então, começou imediatamente a subir rapidamente as escadas, percebendo que devia apressar-se antes que se atrasasse ainda mais. Mas nesse momento, um Cahir freneticamente descontente olhou para a árvore e disse que já lhe tinha perguntado pela 4ª vez, e voltou a perguntar onde estava Rosaline Barrett. O jovem, entusiasmado, disse que tinha andado à procura dela durante todo este tempo, mas que não a encontrava. Nesse momento, a imperatriz tomou a palavra e, com um sorriso maroto, disse que a música da dança ia começar e que Cahir devia ir espreguiçar-se em vez de se sentar naquele lugar. Mas ele apenas desviou o olhar da imperatriz com indiferença e disse que o seu par ainda não tinha aparecido. Mas a imperatriz limitou-se a rir e a perguntar-se se não haveria uma lei que obrigasse o imperador a dançar apenas com alguém determinado. Mas ela própria só pensava com entusiasmo no que o jovem estava a dizer e se ele tinha mesmo um par. Mas, no momento seguinte, ela apareceu no salão. A imperatriz, sorrindo, disse ao imperador que era a rapariga que ela tanto queria apresentar ao imperador. E depois fez uma vênia para saudar o sol do império e anunciou que era a filha do conde e que se chamava Ela. E nesse momento, a imperatriz olhou para o imperador com um sorriso de alegria e perguntou-lhe o que achava desta rapariga, porque ela era realmente um par perfeito para o jovem. E, ao mesmo tempo, Rosalina Barrett, que assistia à cena de lado com admiração, achou que estava a assistir a um momento verdadeiramente histórico, pois finalmente estavam lado a lado. E isso significava que, agora, o seu trabalho tinha terminado. Mas depois, emocionada, perguntava-se por que razão esperava sentir-se tão emocionada e triste. E pensou que talvez fosse por estar cansada de todos os preparativos para o banquete. Mas, nesse momento, Derek veio a correr para ela, entusiasmado, que viu imediatamente a rapariga. Depois aproximou-se e disse que o Sr. Cahir estava à procura da personagem principal porque a primeira dança estava prestes a começar. Mas ela apenas lhe disse sorridente que não se preocupasse com a sua parceira, porque o cavalheiro tinha acabado de conhecer a rapariga perfeita para ele. Derek olhou para a protagonista e perguntou-se do que é que ela estava a falar, e não percebeu do que é que ela estava a falar.
mas disse a Rosaline Berit para não ir já ter com o imperador, pois Cahir estava muito ansioso e, caso contrário, teria explodido de raiva. Mas depois de o protagonista ter olhado com admiração para ela e Cahir, disse que Sua Majestade não iria procurá-la agora e sugeriu que o rapaz procurasse por si próprio. E depois viram juntos uma imagem de um homem a olhar para uma rapariga loucamente envergonhada. E finalmente a orquestra tocou e a primeira dança começou. Então, o protagonista olhou para o rapaz com alegria e disse que, nesse caso, ele devia ter ido ter com a Rui e prometer-lhe que ela tomaria conta do seu mestre. Depois, ela disse que ele devia ter deixado de duvidar, porque devia ter percebido como era importante para a sua namorada, e disse que se dizia que a pessoa com quem dançassem a primeira dança no primeiro banquete seria o amor da sua vida. E depois, loucamente tocado por tais palavras da medalha, agradeceu à secretária Rosalina e disse que esta rapariga era a única que o compreendia. E depois, a protagonista ficou triste no canto do salão e pensou no facto de que estava loucamente arrependida de se ter vestido para nada. Mas agora que a protagonista do romance apareceu, vai poder sair do gabinete da secretária em paz, feliz por pensar que vai poder viver a sua vida luxuosa e livre. Mas depois de ter olhado com saudade para os casais que dançavam, a protagonista perguntava-se por que é que os seus seios eram tão pesados. E com lágrimas nos olhos, apercebeu-se de que parecia estar a sentir-se insanamente sozinha, embora não compreendesse a razão de tudo isto. Mas, nesse momento, Cahir correu para ela, que olhou para Rosalie com raiva, e perguntou-lhe onde estava naquele momento. Mas a protagonista apenas perguntou com entusiasmo o que Cahir estava a fazer aqui, porque a primeira dança tinha começado e ele era suposto ser a personagem principal da noite. Mas o rapaz informou com entusiasmo que a música já tinha começado e que a personagem principal não estava em lado nenhum, por isso também não dançou. Mas a rapariga, sinceramente, não percebia qual era a ligação entre ela e a música. E então Sua Majestade disse que, se a heroína se atrasasse um pouco, a música acabaria. Por isso, era melhor a rapariga concordar com a primeira dança antes de ele mandar o Derek para a frente. Então, ele inclinou-se e convidou-a para dançar. A rapariga, que apenas olhava envergonhada para este quadro, concordou, e no final, todos viram a secretária dançar com o seu amo no meio de todos os aristocratas. A rapariga entusiasmada olhou para Cahir e perguntou-se se Sua Majestade queria mesmo dançar com ela, mas ele sorriu e disse que a rapariga não devia pensar em nada disso, que devia apenas aproveitar, porque era uma recompensa pelo seu trabalho maravilhoso. E todos à sua volta olharam para esta fotografia com admiração e pensaram que agora a sua amada Rosaline Berit estava realmente com o melhor homem do império. E os outros aristocratas estavam loucamente encantados e não compreendiam quem era esta rapariga que estava ao lado do imperador. Mas a imperatriz, insanamente desagradada, olhando para esta fotografia, não podia literalmente acreditar que agora com Cahir dançava a secretária, que a mulher considerava uma cabra insuportável.